Ele vive em um mundo assolado por kaijus, até o dia que ele é possuído por um e consegue utilizar seus poderes. Agora ele vai ter que aprender a lidar com esses poderes e conseguir esconder da sociedade. Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de anime. Dessa vez eu quero resumir esse anime novo da temporada, chamado Kaiju Number 8. É um anime que tava meio hypado aí. O pessoal tava meio apreensivo porque a animação dele parece que tá meio redonda demais, enquanto os traços do mangá são mais retos. Eu li somente alguns capítulos quando lançou, então não lembro de muita coisa da história. Se você gosta de resumo aqui no canal, já deixa o like e bora pro vídeo. O episódio começa mostrando a cidade, eu acho que é de Tóquio. O pessoal tá vivendo a sua vida ali, transitando tranquilamente. Até que do meio do rio surge um kaiju. Pra quem não sabe, kaiju é basicamente um monstro gigante e um bom exemplo seria o Godzilla. Bom, o bicho aparece destruindo tudo, inundando a cidade. Com isso, um alerta de emergência é acionado. As pessoas correm para um abrigo de evacuação de emergência. Existem vários desses espalhados pela cidade. Bom, a notícia se espalha rápido, os repórteres estão falando que o bicho tem 60 metros e o seu nível de força é de 3,5. Já vou explicar aqui rapidamente esse nível de força. Cada kaiju ele é classificado em um nível que vai de 0 a 10, se não me engano. Quanto maior o número, maior o nível de força dele. Bom, voltando, o bicho vai caminhando pela cidade até que vários helicópteros aparecem ao redor dele. E eles abrem fogo no bicho. Bom, a operação começa e o responsável por ela é a 3ª divisão. Cada parte da cidade tem uma divisão responsável. A batalha começa, vários soldados ficam pulando de prédios, caindo no chão, atirando no bicho. Nada que cause muito dano. Até que um agente pula de um helicóptero, cai em cima de um prédio com uma arma gigante, um trabuco mesmo, mira no peito do bicho e atira. Ao ser acertado, o bicho explode. Chuva de sangue para todo lado. Bom, missão concluída. Após isso, algumas estruturas são montadas em volta do bicho e a equipe principal de limpeza entra em ação. Bom, é mostrado que os moradores eles fizeram uma fila ali, deixaram a estrada livre para a divisão 3 passar e eles saudarem a divisão e agradecerem por terem matado o kaiju. Bom, com isso é apresentado nosso protagonista, ele se chama Kafka e ele faz parte dessa divisão de limpeza. E o trabalho dele é basicamente retirar aquele bicho dali no meio da cidade para que tudo volte ao normal. Ele diz que é uma batalha que acontece depois que a batalha termina. Esse é um trabalho em que o público não está olhando, ninguém vai torcer por você, mas ainda assim é essencial para a sociedade funcionar. Bom, um dronezinho chega perto do Kafka e fala que alguém pediu uma amostra do bicho, ele entrega e o dronezinho vai embora. O guindaste começa a erguer uma parte do bicho ali, só que ela acaba explodindo e o sangue pega em um dos funcionários, causando uma queimadura. O Kafka desce para ajudar e diz que isso já aconteceu várias vezes com ele, mas que a queimadura não é muito grave. Ele diz que é sempre essa bagunça quando a divisão 3 opera. Eles destroem tanto o bicho que fica difícil saber o que é órgão e o que não é. Bom, um outro funcionário chama o Kafka e diz que um deles faltaram e infelizmente o Kafka vai ter que substituir ele. E o cara diz que ele ficou responsável pelo intestino. Bom, se vocês entendem o mínimo de anatomia, vocês sabem o que tem no intestino. É um trabalho complicado de fazer. Você fica um bom tempo sem ter vontade de comer. À noite o Kafka chega na casa dele, deita na cama, e na TV tá passando uma reportagem sobre a capitã da 3ª divisão. O nome dela é Mina Ashiro. Rola um pequeno flashback de um garoto e uma garota juntos olhando a destruição que um kaiju acabou de fazer e dizendo que juntos eles vão exterminar os kaijus. Bom, no outro dia o Kafka vai pro trabalho. Chegando lá o cara diz que tem um funcionário novo, um estagiário chamado Ishikawa. O cara diz que o rapaz quer entrar pra força de defesa. Ele apresenta o Kafka e diz que ele tentou várias vezes, mas como não conseguiu ele acabou desistindo, e o cara pergunta por que ele desistiu. O Kafka fala que ele deu o seu melhor, mas aparentemente sempre tem alguém melhor que você para fazer alguma coisa. E ele fala que o Ichikawa vai entender quando ficar mais velho. E o cara fala que não vai entender, porque ele não vai desistir até que ele morra. Nisso ele sai da sala dizendo que vai se trocar. O Kafka meio que ficou ali num beco sem saída, não importa o que ele falasse, ia parecer que ele é um otário. Ele se pergunta se é tão ruim assim desistir. Bom, nós voltamos para a limpeza. O supervisor ali diz que o Ichikawa vai ficar com o intestino e o Kafka vai junto. Ele reclama porque já é o 2º dia que ele vai no intestino e o cara fala, poxa, mas você é tão bom trabalhando lá. No final ele desiste e acaba indo. E o supervisor fala, poxa, ele reclama, mas mesmo assim ele faz, ele seria um ótimo membro da força de defesa. Bom, na hora do almoço o pessoal tá ali descansando num parquinho e, bom, pro primeiro dia do Ichikawa ele já tá sentindo a pressão. O intestino é realmente o pior lugar para se trabalhar. O Kafka pergunta se ele só trouxe uma marmita e o Ichikawa fala que acha que não vai conseguir comer.
O Kafka entende muito bem como é isso. Daí o Kafka entrega tipo um suco vitamínico pra ele, dizendo que ele precisa ter alguma coisa no estômago, senão ele não vai aguentar o trampo. E também entrega alguns tampão de nariz pra ajudar a não sentir o cheiro. Bom, eles voltam pro trampo e no final do dia o pessoal já tá terminando os preparativos para ir embora. Ficando só o Kafka e o Ichikawa. Eu acho que o Kafka tava terminando um relatório ali e tal. Daí o Ichikawa se aproxima dele e agradece por ter ajudado no seu primeiro dia. E antes de ir embora, ele diz que vão aumentar o limite para 32 anos. Ele está se referindo à prova para entrar na força de defesa. Ele diz que o Kafka fez uma cara muito triste quando disse que teve que desistir. Daí o Kafka agradece e diz que o Ichikawa é mais legal do que parece. Infelizmente esse momento bonito é cortado pelo ataque de um Yoju. É basicamente um kaiju bem pequenininho. Mas se comparado a um ser humano ele ainda é bem grande. Bom, o Ichikawa vai ser pego por ele, só que o Kafka pula e consegue salvá-lo 2 vezes. O Kafka fala para ele correr e pedir ajuda. O Ichikawa fala que ele não vai conseguir lidar sozinho contra o bicho, só que ele fala que um a mais não vai fazer diferença, então vai e pede ajuda. E ele vai. O Kafka chama a atenção do bicho que começa a correr atrás dele, enquanto isso ele vai fugindo desesperado. Ele vai correndo, avista uma fenda, tipo um beco, ao longe. Ele corre em direção ali para poder escapar do bicho. Ele é muito grande, não consegue passar por ali, e aí o Kafka atravessa uma janela para conseguir fugir. Nesse momento nós temos o contexto daquele flashback que a gente viu anteriormente. A garota é a capitã da 3ª divisão e o garoto é o Kafka. Os dois eram amigos de infância e eles prometeram que juntos iriam entrar para a força de defesa e derrotar os kaijus. Só que ela conseguiu e ele não. Ele foi tentando, o tempo foi passando e ele foi ficando para trás. Voltando, o Kafka continua fugindo do bicho, o bicho é persistente. Em um momento ele pega uma barra de ferro e tenta enfrentar o bicho, só que não tem jeito, ele toma um sacode. Daí o monstro acaba pisando na perna dele e não tem mais como ele fugir. E quando ele tá prestes a ser devorado, o Ichikawa aparece e golpeia o bicho com uma barra de ferro. Ele diz que chamou ajuda e voltou para ajudar o Kafka. Ele diz que se abandonasse o Kafka ali, ele nunca poderia entrar para a força de defesa. Bom, o Kafka se sentindo um inútil, ele vai se rastejando. Em pensamentos ele fala que nunca conseguiu proteger nada, nem o videogame dele, nem a gata do amiga, e nem mesmo vai conseguir proteger um colega do trabalho. E bom, quando o bicho tá prestes a pegar ele, um tigre branco aparece e vários tiros detonam o bicho. A divisão 3 apareceu e salvou eles. No hospital, o Kafka tá deitado na sua cama pensando em quão incrível a mina é. Conseguiu derrotar um bichão daquele com só alguns tiros. O Ichikawa tá no mesmo quarto que ele e diz que quando o kaiju apareceu e ele pediu pro Ichikawa fugir, se ele não tivesse o salvado, agora ele estaria morto. Ele diz que achou aquilo muito foda. E diz que ele deveria tentar novamente entrar na força de defesa. Ele agradece e disse que não tem nada de errado em desistir, mas é muito errado ficar mentindo pra você dizendo que você não consegue. E ele diz que vai tentar o exame novamente. Só que quando ele olha pra cima, tem um bicho, um mosquito muito feio, olhando pra ele. O bicho fala que finalmente encontrou ele. E antes que ele pudesse gritar, o bicho começa a entrar dentro da boca dele, e ele vai se contorcendo. O Ichikawa vê a sombra dele através da cortina e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí quando ele puxa a cortina, ele vê esse bichão aí sentado na cama. Os dois ficam desesperados, o Kafka fala que aquele é ele, só que daí um velhinho tava passando pelo corredor e a porta tava aberta, ele acabou vendo e ele puxa o celular para ligar para as autoridades. E o Ichikawa fala para eles fugirem. Com isso o episódio termina. Nas cenas pós-créditos nós temos um flashback, dessa vez da mina, onde os dois estão estudando formas de abater kaijus. Daí o Kafka tá falando, a primeira coisa que você faz é mirar nas pernas. E depois amarrar ele, quando ele não puder se mexer, você ataca. E a mina fala que dá muito medo pensar em lutar contra um bicho 10 vezes maior que ela. E aí o Kafka fala que vai ficar tudo bem, porque toda vez que ela tiver com medo, ele vai estar ao lado dela. Daí a gente volta pro presente, a mina tá na banheira, tomando banho, e ela diz que ele é um mentiroso. Ela recebe uma ligação dizendo que um kaiju apareceu no hospital, e diz que vai mobilizar a equipe para eliminar o kaiju. Com isso o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do primeiro episódio de Kaiju Number 8. O que vocês acharam? Eu achei o episódio bem legal, acho que ele entregou bastante do que é a proposta do anime. Basicamente a gente vai acompanhar um cara que ele tá frustrado porque não conseguiu realizar o sonho dele e ficar do lado da garota que ele gostava, mas assim que esse novo colega de trabalho aparece, ele renova essa vontade de continuar lutando. Fora, é claro, o momento que ele é possuído por um bicho. O que vocês acharam do episódio, do vídeo de hoje? Comenta aqui pra mim.
Não se esquece de dar o like, compartilhar o vídeo e até a próxima. Tchau!